Tudo bem? Boa noite para todo mundo, para quem nós não falamos. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. E nós vamos falar do capítulo de hoje, é o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Olha, me escolheram para falar de puros de coração, não precisa mais nada, só o meu exemplo, vocês não acham? Para que eu vou falar do evangelho, né, Deise? Poxa vida. E aí, deixar vir a mim os pequeninos. De pequenina não tenho nada não, nem de altura, nem de lado. E aí, fala assim, né? Começa assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E naquela época, Jesus já estava sendo conhecido em todos os lados, né? Então as pessoas o procuravam muito. E os discípulos procuravam blindá-lo de qualquer forma. E ele chegou no local e começaram a levar as crianças para que ele chegasse perto. E os discípulos tentando com que as crianças não chegassem perto. Ele não gostou nada daquilo, né? Porque ele queria realmente estar perto das pessoas. E aí ele falou: poxa vida, deixar vir a mim os pequeninos. Eles precisam estar perto de mim. E que vocês têm que ter a pureza e a simplicidade, a humildade deles para poder ver a Deus. Quer dizer, ele usou o exemplo da criança, porque é o símbolo de pureza na terra, é a criança. E aí a gente vai pensando, né? Porque Kardec ainda coloca lá, né? A pureza de coração andando junto com a simplicidade e a humildade. Aí fala, poxa vida, a gente sabe o que é simplicidade e humildade, né? Não precisa procurar no dicionário. Mas às vezes é importante para a gente entender no contexto que ele estava falando ali. E aí, a simplicidade é um comportamento espontâneo, despretensioso. Gente, quer mais espontâneo e despretensioso do que uma criança? É ou não é? A criança ela é espontânea. E nós, com o tempo, vamos perdendo essa espontaneidade. É ou não é? Tudo bem que nós conhecemos muitas pessoas que chegam numa certa idade e elas voltam a ser espontâneas, outras não, elas acabam se fechando ali numa conchinha. Mas alguns voltam a ser espontâneo. E não é bom ser espontâneo? É claro, com respeito, com educação, com humildade. Aliás, vamos falar da humildade já já. Não é bom você ser quem realmente você é? Você poder perguntar, você poder falar, você poder rir. Olha que coisa boa. E aí ele fala da humildade. O humilde, ele tem consciência das próprias limitações. Ele tem a modéstia e ele tem a simplicidade. Olha a junção das duas coisas. E quantas vezes nós acabamos perdendo tudo isso? E nós precisamos resgatar. Nós precisamos procurar isso. Alguns vão falar assim: poxa vida, mas a criança é um espírito antigo, é ou não é? Não temos a reencarnação? Então, ele é um espírito que já viveu muitas vezes. E ele traz as suas imperfeições, certo? Aí vem a dúvida: ué, mas por que Jesus comparou nós com as crianças? Não é injusto isso? E aí? É claro, nós sabemos que a verdadeira pureza ela é atingida lá com os espíritos superiores, chegam lá à sua perfeição relativa, né? Porque absoluto nós sabemos que é Deus. Mas quando nós retornamos, o que acontece? Nós ainda não temos essa manifestação do que nós somos antes. Agora imaginem vocês, como seria para uma mãe receber uma criança já sabendo de quem ela foi, o que ela fez, o que ela representou, das tendências boas, ruins dela. E aí? E olha que interessante. Jesus fala que a pureza de coração se assemelha à criança, não é igual à criança. Se assemelha. Quer dizer, se assemelha àquele momento de vida. Olha como Jesus era inteligente nas suas palavras. Bacana, não é? Fala a verdade. Pois é. E são essas interpretações que a gente precisa prestar atenção.
Todos nós precisamos prestar atenção. Essa fragilidade infantil, ela é muito importante na hora dos cuidados, na hora de criar laços. Se nós voltássemos lá e tivéssemos também essa simplicidade da criança, será que também não seria fácil para nós criarmos laços? Nós não olharíamos para o outro de forma diferente? Inclusive, não olharíamos para nós de forma diferente? É muito mais fácil ensinar para a criança a bondade. É muito mais fácil ensinar para a criança a educação. Porque na sua simplicidade, ela ouve melhor. Ela pode até contestar às vezes. É ou não é? Porque principalmente hoje em dia eles estão extremamente inteligentes. Eles dão um baile em nós, dão ou não dão? E nós estamos o quê aqui na Terra? Não é para sermos educados? A Terra não é nossa grande escola? Então, se nós pararmos para pensar no que ele quis dizer no puros de coração, na simplicidade, é isso. É estarmos abertos para aprender. É deixarmos de lado a síndrome de Gabriela. Conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Gabriela, né? Olha que interessante. Como nós podemos ter um outro olhar para as palavras de Jesus. Vocês já prestaram atenção na relação das crianças com os animais? Como é gostoso, como é simples, como é acolhedor, como é bacana. E qual a nossa relação quando nós vemos um animalzinho? Quais são os vídeos mais fofos da internet? Não são os que têm relação de criança com animal? Olha a simplicidade aí de novo. Olha a espontaneidade aí de novo nos falando. Olha que legal. E não é assim que todos nós deveríamos ser tratados e tratar o outro? Eita, essa live está cheia de perguntas. Mas são perguntas para uma reflexão nossa, para nós pararmos e nos analisarmos. Vamos resgatar aquela criança? Eu não posso, porque eu ia resgatar a criança tagarela que eu sou até hoje. Mas vocês podem, olha aí que legal. É ou não é? É muito legal isso. Agora, e o nosso dia a dia? E as nossas amizades? E os nossos relacionamentos? Seja na vida, em casa, no trabalho. É igual o relacionamento aí da criança com o animal? Olha os pequeninos. Quanto nós cobramos sinceridade, honestidade, simplicidade e umidade dos outros. E nós nos melhoramos? É necessário, olha que legal. Precisamos. Nós, quando nós nascemos, nós revestimos de um corpo aí temporariamente inocente, ou não é? Vamos voltar um pouquinho no tempo, gente. Vamos começar a lembrar daquele tempo de criança. Vamos brincar, vamos cantar música. Nós poderíamos nos reunir, hein, fazer uma bela roda, uma ciranda de roda. Já pensou que gostoso? Tudo bem que tem umas coisas que a gente não podia pular, nem cair muito, que nem eles fazem, porque ia dar um certo problema. Mas cantar e dançar junto poderíamos, não poderíamos? Poderíamos e poderíamos muito. Rever tudo que nós deixamos de fazer nessa pureza de criança. Em tudo aquilo, gente, que torna a nossa vida mais simples. A criança, ela não complica. Olha o Vinde a mim, os pequeninos, quantas coisas ele nos traz. Melhorar assim o nosso olhar para as pequenas coisas. Vocês já perceberam que às vezes a criança, ela tem um monte de brinquedo, mas às vezes ela quer brincar com um parafusinho, com os potes plásticos das mães aí, é ou não é? Porque ele pega a coisa simples e faz uma coisa grande, ele usa a imaginação. Olha só, fala a verdade, eu estou fazendo todo mundo voltar para a infância, estou ou não estou? É muito bom. Sorrir,
fica muito mais fácil. A gente aprende sem tanto questionar e sem tanto se questionar. Porque nós levantamos a mão para tudo. Não, eu quero, eu posso, eu vou. Olha que bonito isso. Olha essa palavra. Ah, não, eu sei tudo. Para que eu vou ler a respeito? É como lá no começo. Para que eu vou procurar no dicionário o que é simplicidade e humildade? Eu sei muito bem o que é. Mas e aí? Por que não procurar um sinônimo para colocar no contexto? Não é uma simplicidade infantil? A gente tem que procurar para levar para a professora? Quando nós nos divertimos, quando nós brincamos sem precisar humilhar o outro, porque eles estão todos juntos. A criança, gente, ela não vê diferença. Ela não vê diferença. Quem ensina a diferença para a criança somos nós. E por que nós não vamos lá para o passado para não vermos mais essas diferenças? A criança não tem preconceito. O preconceito, ela aprende com quem cuida dela, com quem convive com ela. Já prestaram atenção em todas as famílias hoje existentes? As crianças vêm com naturalidade, elas nos dão uma aula de simplicidade, elas são espontâneas ao ver tudo isso. Elas não se importam com a cor da pele, elas não se importam com a sexualidade do outro, elas não se importam com quem vive, elas não se importam se é pobre ou se é rico. Vamos voltar nessa simplicidade. Vamos abraçar mais, beijar mais. Vamos dar gargalhadas sem vergonha. Não é uma delícia ver um bebê gargalhando? Aí a gente se pergunta, quanto tempo faz que eu não dou uma gargalhada? Daquela bem gostosa, bem espontânea. Olha a palavra espontânea aí de novo. Vamos chorar por o que realmente dói. Porque a criança, ela chora quando? Quando realmente está doendo, quando ela tem dor. É ou não é? Ou quando ela está com fome. E às vezes nós choramos muito, ficamos tristes por muita coisa, e esquecemos de ficar alegres por pequenas coisas, por pequenos momentos. É. Olha as palavras de Jesus aí, quanta coisa ele quis dizer. Isso porque é o momento que eu estou enxergando para passar para vocês. Agora imagine como cada um pode enxergar isso. Olha como Jesus foi longe. Nós somos eternos, gente. Vivemos e revivemos a inocência, o aprendizado. Aí a pergunta que fica é: o que queremos manter em nossas encarnações? Nós queremos manter essa simplicidade, essa espontaneidade, essa alegria da criança? Nós estamos encaminhando aí para envelhecer, envelhecer alegres, envelhecer espontâneos, aprendendo sempre. É. E que nós possamos ter, isso é um recadinho final, gente, que nós possamos ter, no que nos resta de vida, a simplicidade das crianças e sua alegria nas pequenas coisas. Nessa reunião aqui de quarta-feira, de quinta-feira, de terça-feira, que sejam reuniões com alegria, com carinho, com amor. Que possamos ouvir e passar para frente tudo de bom que nós temos, porque cada um aqui tem algo bom para passar, eu tenho certeza. E que quando vamos chorar, que a gente chore realmente por aquilo que nos cause dor. Que tenhamos mais alegria e mais paz. Obrigado, gente. Pedro?